Você já ouviu falar em prions? Eles são agentes infecciosos únicos, diferentes de qualquer outra partícula infecciosa que conhecemos. Não são vírus, bactérias ou fungos, mas proteínas mal dobradas que podem causar doenças fatais. Neste vídeo, vamos explorar o que são os prions, como funcionam e o impacto socioeconômico que eles têm na saúde humana. Vamos começar! Prions são proteínas que, de alguma forma, perderam sua conformação normal e se transformaram em uma forma patológica. Normalmente, proteínas realizam funções específicas baseadas em sua estrutura tridimensional, mas quando uma proteína se dobra incorretamente, pode se tornar prejudicial. O que torna os prions especialmente perigosos é que eles podem induzir outras proteínas normais a se dobrarem incorretamente, propagando a infecção sem a necessidade de material genético. A descoberta dos prions é relativamente recente na história da ciência. Foi apenas em 1982 que o neurologista Stanley Prusiner, após anos de estudo sobre doenças neurodegenerativas, propôs a ideia de que proteínas mal dobradas poderiam ser agentes infecciosos. Ele cunhou o termo prion a partir das palavras proteinaceous infectious, ou seja, uma partícula infecciosa de origem proteica. Sua pesquisa foi revolucionária, desafiando o entendimento convencional de que todas as formas de infecção envolvem DNA ou RNA, e rendeu a ele o Prêmio Nobel de Medicina em 1997. A estrutura dos prions é o que os torna tão perigosos. Eles são compostos exclusivamente de proteína, diferentemente de outros agentes infecciosos como vírus ou bactérias que possuem ácidos nucleicos, DNA ou RNA. A diferença crucial está no modo como essas proteínas estão dobradas. Enquanto as proteínas normais têm uma estrutura tridimensional funcional, os prions têm uma conformação anormal. Essa forma patológica tem muitas regiões de folhas beta, que facilitam a agregação das proteínas em fibrilas. Essa alteração estrutural é o que permite que um prion induza outras proteínas normais a se dobrar da mesma forma, iniciando a cadeia de propagação. As doenças causadas por prions são raras, mas devastadoras. Elas incluem a doença de Creutzfeldt-Jakob, em humanos, a encefalopatia espongiforme bovina, conhecida como uma doença da vaca louca, em gado, e Scrapie em ovelhas. Essas doenças são caracterizadas pela degeneração do tecido cerebral, levando a sintomas neurológicos graves e, eventualmente, à morte. A transmissão de prions pode ocorrer de várias formas, como a ingestão de carne contaminada, procedimentos médicos contaminados ou até mesmo geneticamente. Eles não estão limitados ao ambiente controlado de fazendas ou laboratórios, também circulam no ecossistema natural, particularmente em animais selvagens. Um exemplo preocupante é a doença debilitante crônica, CWD, que afeta veados, alces e outros ruminantes silvestres. Esses animais podem eliminar prions no ambiente através da saliva, fezes e urina, contaminando o solo e plantas. Isso cria uma via de transmissão para outros animais, potencialmente, para seres humanos que caçam e consomem a carne desses animais infectados. Embora os casos de infecção humana por CWD ainda não tenham sido confirmados, a preocupação existe, considerando o histórico de outras doenças como a doença da vaca louca. O risco de infecção por prions também é uma grande preocupação em ambientes laboratoriais e hospitalares. Prions são extremamente resistentes à desinfecção tradicional, sendo capazes de sobreviver à exposição a altas temperaturas e a maioria dos métodos químicos usados para esterilização. Isso significa que o uso de equipamentos contaminados, como instrumentos cirúrgicos, pode representar um risco de transmissão. Medidas rigorosas de segurança são necessárias, como a destruição de equipamentos potencialmente contaminados ou o uso de métodos especializados de descontaminação. Esse fator torna os laboratórios que estudam prions especialmente vulneráveis, exigindo protocolos de biossegurança avançados para evitar a propagação acidental. As doenças causadas por prions afetam principalmente o sistema nervoso central, levando à degeneração progressiva do cérebro. Os sintomas variam, mas em geral, começam de forma sutil e pioram rapidamente. Inicialmente, as pessoas podem apresentar mudanças de comportamento, perda de memória, confusão mental e dificuldades de coordenação motora. À medida que a doença avança, surgem sintomas mais graves como tremores, convulsões, problemas de fala, dificuldade para engolir e perda da função cognitiva. O diagnóstico é um grande desafio, especialmente porque os sintomas iniciais podem ser facilmente confundidos com outras condições neurodegenerativas, como Alzheimer ou Parkinson.
Atualmente, a confirmação definitiva geralmente é feita após a morte, com uma autópsia que examina o tecido cerebral em busca de lesões espongiformes e presença de agregados de príons durante a vida. O diagnóstico pode ser sugerido por uma combinação de exames clínicos e laboratoriais. Testes de imagem, como a ressonância magnética, podem mostrar padrões específicos de degeneração cerebral. Além disso, amostras de líquido cefalorraquidiano podem ser comprovadas na busca de biomarcadores específicos associados aos príons. Embora essas técnicas representem um avanço significativo, o diagnóstico precoce ainda é difícil, e o fato de progresso em rapidamente torna crucial o desenvolvimento de métodos diagnósticos mais acessíveis e rápidos. Infelizmente, até o momento, não existe um tratamento eficaz para as doenças causadas por príons. Devido à natureza resistente única dessas proteínas, os medicamentos convencionais não conseguem impedir a progressão da doença. As pesquisas em busca de terapias eficazes incluem desde o desenvolvimento de drogas capazes de interferir no processo de dobramento de proteínas, até a criação de compostos que possam degradar os príons no cérebro. No entanto, nenhum tratamento curativo foi descoberto, e os pacientes geralmente recebem cuidados paliativos para aliviar os sintomas enquanto a doença avança. A prevenção é fundamental, especialmente considerando que as doenças desta classe são invariavelmente fatais. Em termos de controle da transmissão de príons, as medidas incluem um monitoramento rigoroso de gado para evitar surtos de encefalopatia espongiforme bovina, a doença da vaca louca, e a restrição do uso de farinhas de carne e ossos de animais em rações. Além disso, na medicina, é crucial garantir a esterilização adequada de instrumentos cirúrgicos, pois os príons são extremamente resistentes a métodos tradicionais de desinfecção. Outra forma importante de prevenção é a biossegurança em laboratórios e hospitais, que deve incluir protocolos especializados para o manuseio de equipamentos que possam estar contaminados. O descarte seguro de materiais potencialmente expostos aos príons também é uma prática essencial. A pesquisa sobre príons ainda está em andamento, com cientistas investigando como essas proteínas se propagam e buscando possíveis tratamentos. Apesar dos avanços, muito ainda é desconhecido, e as doenças associadas a príons permanecem um campo de estudo ativo e crítico na medicina moderna. Estas doenças não afetam apenas a saúde humana e animal, mas também geram impactos profundos no âmbito socioeconômico. O exemplo mais notório foi o surto de doença da vaca louca, que abalou a indústria agropecuária em vários países. Durante os surtos nos anos 1990, milhares de bovinos tiveram que ser sacrificados, e mercados internacionais fecharam as portas para a exportação de carne de países afetados. Isso resultou em prejuízos bilionários para a economia de nações dependentes da produção de carne bovina. Pequenos e médios agricultores também foram diretamente afetados, enfrentando a perda de seus rebanhos e, em muitos casos, a falência. As restrições impostas ao comércio e a queda no consumo de carne por parte da população, alarmada com os riscos de contaminação, contribuíram ainda mais para o colapso de setores inteiros da economia agropecuária. O impacto foi sentido desde a produção até os mercados de exportação, com grandes cadeias de suprimentos sendo interrompidas. Além do impacto econômico no setor agrícola, o sistema de saúde também enfrenta desafios com as doenças que envolvem príons. Embora raras, essas condições exigem tratamentos de longo prazo e cuidados paliativos complexos. Os pacientes podem passar meses ou até anos em instituições de saúde, gerando altos custos tanto para as famílias quanto para o sistema público ou privado. O manejo dos casos também exige profissionais especializados e medidas de biossegurança avançadas, o que aumenta o ônus financeiro. As consequências sociais são igualmente devastadoras. Famílias de pacientes com tais doenças enfrentam não apenas a dor de ver seus entes queridos sucumbirem a uma condição incurável, mas também a sobrecarga emocional e financeira. O impacto psicológico nas comunidades afetadas por surtos, seja em áreas rurais ou urbanas, pode durar anos, alimentando medo e incertezas sobre o futuro. Esses fatores combinados mostram como os príons transcendem a medicina, afetando profundamente as esferas social e econômica, exigindo uma resposta coordenada em várias frentes para mitigar seus efeitos. Príons são uma fascinante e assustadora parte da biologia. Eles desafiam o que sabemos sobre agentes infecciosos e levantam importantes questões sobre como tratamos doenças e como entendemos a biologia das proteínas. Esperamos que este vídeo tenha ajudado você a entender melhor esse tema complexo. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais discussões sobre ciência e saúde.